Boa noite, a paz de Jesus para todos. Vocês que estão em casa, não esqueçam, né, de colocar seus pedidos de oração. Hoje eu vou falar sobre oração. Eu vou falar sobre o tema que queres que eu te faça? Que queres que vos faça? Uma pergunta que o Senhor fez em alguns momentos, né? E Ele hoje pergunta para nós: que queres que eu te faça? Ele gosta que a gente fale para Ele o que a gente gostaria, o que está no nosso coração. E lá em Jeremias 33:3, eu estou usando a Nova Versão Internacional, ele diz: clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Em João 14:14, ele diz: o que vocês pedirem em meu nome, farei. Então, o Senhor está o tempo todo dizendo que a gente clame, que a gente peça, que a gente fale, que a gente o procure. E eu vou, hoje, falar aqui de duas orações. Nós vamos abrir, agora eu vou abrir aqui em Marcos 10, que, na verdade, foram dois pedidos onde Jesus fala: que queres que eu te faça? Marcos 10, de 35 a 38, diz assim, o pedido de Tiago e João. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Eles já falaram que eles querem que faça o que eles vão pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que estão bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Agora nós vamos ler do 46 ao 52. O cego Bartimeu recupera a visão. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-te, e ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, e disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, nós vemos aqui duas situações onde Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? E duas formas diferentes de se chegar a Jesus. O primeiro, né, lá, Tiago e João, eles pediram, né, foram, de alguma forma, um pedido meio impróprio, né, meio soberbo, não segundo a vontade de Deus. O segundo: Jesus, tenha misericórdia de mim. Uma oração humilde, reconhecendo a dependência de Deus, as dificuldades até para chegar até Ele, né? Fé, um coração quebrantado. Então, duas atitudes diferentes. A primeira, uma soberba, né? E até um egoísmo, né? Queremos passar na frente dos outros. E a segunda, humildade e fé. E aí eu pergunto, né, o que nós temos pedido a Jesus? Que a gente hoje possa fazer uma reflexão. O que nós temos pedido? Ele diz lá em Mateus 21, 22, eu escrevi aqui para
mais rápido, né? E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Em Romanos 8, 26, da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E em Tiago 4:3, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, aqui, Jesus também nos fala que tem uma forma de nós pedirmos, né? Primeiro, às vezes, nós estamos fracos, não conseguimos. Quem não já teve assim, né? Às vezes, eu já tive horas que eu só chorava e não falava nada, e o Espírito Santo intercedia, né? Porque Ele intercede por nós. E, muitas vezes, também, nós pedimos mal. Não sabemos como pedir. Né? Mas ele diz, tudo que vocês pedirem em oração crendo, vocês vão receber. Mas eu creio que também tem algumas prerrogativas aqui. E, às vezes, gente, é uma bênção que Deus não atenda todas as nossas petições, todas as nossas orações. Quem, às vezes, nos já pediu coisas que, às vezes, até não estavam muito de acordo, né, com a palavra de Deus ou com a vontade de Deus? Eu já ouvi coisas assim, tremendas, e até de testemunhos que a gente fala, não creio que isso, né, possa ser da vontade de Deus, ou esteja de acordo com a palavra de Deus, mas as pessoas fazem isso, né, muitas vezes. Mas ele diz que tem que estar crendo e que tem que estar de acordo com a vontade e o que está escrito, né, com a palavra dele. Muitas pessoas, talvez, se recebessem, se afastassem de Deus, né, poderiam ser prejudicadas, e Deus não vai, né, nos abençoar com algo que venha nos prejudicar ou que venha nos afastar dele. Né? Muitas vezes, até trabalho. Quantas pessoas nós vimos, né, que às vezes pedem por trabalho e o Senhor dá, e depois que começam a trabalhar, não tem mais tempo, né, para Deus, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo. Então, tem coisas que, às vezes, nós temos que estar muito conscientes. Eu também digo, não peça para Deus, porque, às vezes, Ele faz, né, mesmo contra a vontade, que aqui depois nós vamos ver lá no Salmo, se não me engano, 106. Então, Ele abençoa, Ele concede, né? E, muitas vezes, a pessoa é tão insistente que ele faz mesmo contra a vontade dele. E é o que diz aqui no Salmo 106:15, com o povo lá no deserto, na terra prometida. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. O Senhor atendeu o pedido que não era da sua vontade. Porque, muitas vezes, ele fala, tá bom, você quer? Está insistindo tanto? Como quando o povo de Israel pediu o rei. Né? Vocês querem? Tá bom, vou dar. Né? Então, ele faz. Agora, tem consequências. Por isso que nós temos que estar muito afinados com a vontade do Senhor em tudo que nós pedimos, porque Ele diz para a gente pedir, Ele fala para a gente clamar, Ele fala para a gente levar a Ele, mas a gente precisa estar muito consciente daquilo que a gente está realmente pedindo e daquilo que a gente quer. Né? E aí eu pergunto, né, o que teria acontecido se Jesus tivesse atendido o pedido, né, de Tiago e João? Uma posição de honra, os encheria de orgulho e soberba. Né? E, ao pedirem esse lugar no trono, né, Jesus não concedeu, mas Jesus os ensinou, né, um meio de conseguir, através da obediência, da humildade, do sacrifício. A sua resposta foi diferente, que eu vou ler aqui em Marcos 10, 42, 45. Aí o Senhor diz, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Senhor, Ele não concedeu o pedido, mas Ele os ensinou a serem humildes, a servir e a mostrar que o reino de Deus é diferente do reino do mundo. Né? Então, foi uma coisa
para que eles aprendessem. Deus, Ele responde às nossas orações. Eu vejo, ontem no GC, nós estávamos falando, né, o nosso GC foi falando sobre a gente botar a mão no arado, não olhar para trás, e nós estávamos até comentando algumas coisas, porque no passado a gente estava mais ligada, enfim, o pessoal que estava lá. E eu falei, não é uma questão se a gente está mais ligado, se a gente não ouve mais. Ele sempre fala. Ele sempre fala, mas muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir. Porque que fala, ele fala. Ele fala através da palavra, ele fala através de um servo dele, ele fala através de uma pregação, e ele, às vezes, fala audivelmente ou fala no nosso pensamento. Ele fala. O importante é que nós, eu falo, temos sempre que orar e pedir para que o Senhor abra nossos ouvidos espirituais, nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para que a gente possa estar ligada espiritualmente e ouvir, né? Que ele sempre vai responder. Ou, muitas vezes, a resposta também não é a que nós gostaríamos, né? E aí a gente não aceita muito como resposta. Então, eu fiz aqui alguma reflexão para as nossas petições. Primeiro, meu pedido é justo, é bom para mim e para todos à minha volta, para todos os interessados, porque eu preciso saber se aquilo que eu estou pedindo é lícito, né? Se vai ser bom para mim, se vai ser bom para a minha família. Meu pedido está em harmonia com a vontade de Deus? Como vou saber a vontade de Deus? Outro dia, também, lá no GC, perguntaram, mas eu não sei como é que a gente sabe quando Deus fala. Né? É muito simples, ele já fala pela Bíblia. A vontade dele está escrita ali, que é a vontade para todo mundo. E, às vezes, ele tem uma vontade própria para cada um de nós, que é uma coisa de nós buscarmos, né? Meu pedido contribuirá para a minha intimidade com Deus? Vai me aproximar mais dele ou vai me afastar mais dele? Que farei quando receber esta bênção? Eu faço uma dinâmica que, às vezes, tem lá um texto, eu não me lembro, eu não sei qual é a referência disso, mas que diz assim, eu pedi força, recebi dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, recebi problemas para resolver. Eu pedi prosperidade, recebi cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem, recebi perigos para superar. Eu pedi amor, encontrei pessoas com problemas para ajudar. Isso como Deus faz, né? Quando a gente pede amor, às vezes ele põe umas pessoas assim. Eu pedi favores, encontrei oportunidades. Eu não recebi o que eu pedi, mas recebi tudo o que eu precisava. E eu creio que é assim que Deus faz. Deus, ele nos dá as ferramentas. Às vezes, né, a gente pensa, eu queria tanto ter paciência, né? Aí Deus vai e coloca pessoas ali para a gente ter paciência. Ele não dá uma paciência que cai assim, né, que a gente fala, de repente, fiquei tão paciente. Não, ele nos prova nas nossas petições, né, naquilo que pedimos. Ele nos ensina a alcançar o que pedimos, né? Ele nos dá as ferramentas. E eu volto a falar, ele sempre responde. Ele ouve e responde. Um coração quebrantado, uma oração sincera, humilde, cheia de fé, como foi, né, o cego quando chegou ali, tem misericórdia de mim, né? O que você quer? Eu quero ver. E, muitas vezes, como eu falei, nós que não conseguimos ouvir a resposta, né? E eu, hoje, falo aqui, para a gente ir terminando, se você acha que Deus ainda não respondeu às suas orações, gente, tem orações que, às vezes, a gente está fazendo há muitos anos, né? Aí eu penso, primeiro, você fique atento, porque ou ele quer que você continue orando, ou ele quer que você mude de oração, que, às vezes, tem isso também. Às vezes, tem coisa que ele fala, olha por um outro ângulo, né? Ou pode ser que ele até já tenha respondido e a gente não conseguiu perceber, como eu falei. Então, a gente tem que estar o tempo todo atento, né? E, muitas vezes, ele até respondeu, mas como a resposta não é aquela
que nós queremos, às vezes a gente não considera a resposta. Não, isso não foi. Eu ouvi outro dia uma pessoa falar algo assim, eu falei, mas será que Deus não está te falando isso? Não, não pode ser, não pode ser, porque às vezes a gente não quer admitir, né, que Ele não respondeu ou não fez aquilo que a gente gostaria, porque Ele tem outros propósitos, né? Então, Ele nos diz, devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Não importa se a gente conseguiu, se não conseguiu. Ele diz, clama a mim, bate, pede, espera, né? Nós temos que ter também essa paciência, né? E lá em Jeremias 29, 12, ele diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, buscarão e me acharão, quando me procurarem, me buscarem de todo o coração. Então, nós precisamos buscar, porque muitas vezes a gente, eu falo assim, às vezes a gente para orar, né? A gente fala, levanta e vai embora. E não espera nem Deus responder, não para ouvir Ele falar, porque Ele fala. Então, Ele diz, me procurem, me busquem, porque vocês vão me achar. E Ele continua, e eu me deixarei ser achado. Olha que lindo, eu estou escondidinho ali, igual criança brincando, né? Eu estou escondido, vocês estão me procurando, vou botar assim a cabecinha de fora para vocês me acharem, igual criança faz, né? E em Mateus 6,6, que eu acho isso muito importante, que é na oração, né? Quando o Senhor nos ensina a orar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Eu botei aqui, o responderá. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que nós o busquemos no secreto. Coisas que nós não falamos para ninguém, só para Ele. Que hoje nós possamos sair daqui, né, com isso em mente. É preciso termos esse momento de comunhão, de intimidade com o Senhor. Senhor, só o Senhor, é só para o Senhor que eu falo isso. Eu falo aqui no secreto do meu quarto, ali de porta fechada, é o meu momento, só eu e o Senhor. E Ele nos ouve no secreto. Também não conta para ninguém, né? Porque às vezes as pessoas contam. Ele não conta para ninguém. Ele ouve em secreto e Ele nos recompensará. Ele nos responderá. Então, eu queria hoje ficar com essa palavra, uma palavra breve. Nós estamos aqui no momento de oração, que a gente agora possa fazer uma oração, que cada um possa agora aqui falar com Deus em secreto também, colocar o seu coração, rasgar o seu coração, porque Ele diz, né, eu quero que vocês rasguem o coração, não precisa rasgar as vestes, mas rasgue o coração. Ele quer isso, que nós falemos para Ele, que nós levemos a Ele tudo aquilo que nos aflige, toda a nossa ansiedade. Ele diz, traz tudo para mim em oração, em ação de graças, porque Ele responde. Então, que nós possamos agora fazer uma oração, e você que está em casa também, feche aí seus olhos, fale com Deus aí do seu coração, e depois nós vamos estar aqui orando, né, com imposições de mãos. Então, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que tu nos ouves, Senhor. Quando Jesus fez aquela oração ali para Lázaro, na frente de todo mundo, ele falou, Senhor, eu estou falando porque eu sei que tu me ouves. Ele nos ouve em nome de Jesus. Que nós possamos rasgar o nosso coração. Todas as coisas que estão ali no íntimo, que nos machucam, que nos doem, que nos ferem, palavras, coisas que nós sofremos, que nós vivemos, que nós possamos derramar diante de Ti, entregar as Tuas mãos, porque Tu dizes, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nós possamos entregar a Ti todas as nossas cargas, Senhor, tudo aquilo que tem nos afligido. E também, não só isso, mas
também falemos contigo em ação de graças, te agradecendo pelo que tu és, pelo que tu fazes, por todos os teus benefícios nas nossas vidas, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora, né, ler os pedidos de oração. Você, Gal? E também estaremos aqui na frente, né, orando. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Enquanto a pastora estava ali falando, o Senhor sempre fala conosco. Hoje Ele falou comigo, me lembrou de um versículo, estava pensando numa situação um pouco angustiante, e o Senhor, e eu senti uma espécie de fraqueza, assim, e o Senhor falou comigo: se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Foi assim, muito rápido. Sabe? Aquela palavra veio assim, arrancou aquilo de mim. Eu falei, epa, não, fraqueza não, sou forte no Senhor. Então, em nome de Jesus, né, vamos colocar essa palavra que a pastora Iane hoje trouxe no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, quero começar orando aqui. Senhor, louvado seja o teu santo nome, por estarmos aqui reunidos para, Senhor, colocar diante do Senhor todas as nossas aflições, gratidão, alegria, tudo, Senhor, porque o Senhor quer participar de tudo na nossa vida, de todos os momentos. Então, Senhor, nós colocamos a nossa vida aqui diante do Senhor e colocamos esses pedidos todos, Senhor. Dirige-nos para orarmos como convém, porque nós não sabemos como convém. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós cremos nisso, Senhor, porque nós mesmos não sabemos. Muitas vezes pedimos errado, Senhor. Muitas vezes pedimos, Senhor, sem consciência. Às vezes, na angústia, nós clamamos e, Senhor, que nós possamos ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito para orar nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, Paulo. Acho que é o Paulinho Doneda. Boa noite, Luciana amada. Pastora Ana Pinheiro, boa noite. Missionária Marcilene. Tassiana que pede oração pela conversão da sua mãe. Senhor, nós colocamos aqui o pedido da Tassiana nas tuas mãos, Senhor, pela conversão da sua mãe. Eu acho que é Dona Lícia, não tenho certeza, acho que é isso. Dos seus irmãos, Senhor, olha para essa família, Pai, revela-te, Senhor, tira as escamas dos olhos da família, Senhor, da tua serva. Em nome de Jesus, agora nós clamamos por todos aqueles que têm familiares que ainda não se renderam a Ti. Nós nos lembramos aqui deles, Senhor. Colocamos eles diante do Senhor. Se você tem um familiar que ainda não se rendeu a Jesus, você fale o nome dele agora para o Senhor e diga: Senhor, meu amado fulano, minha amada fulana, ó, Senhor, revela-te, Pai, em nome de Jesus, para que recebam, Senhor, para que tenham, Senhor Deus, um encontro real e verdadeiro, profundo e definitivo contigo, Senhor. No nome de Jesus. Senhor, toma a saúde da Tassiana, a saúde do Cook, Senhor, que ela pediu aqui. Que seja, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, que ela não tenha despesas, Senhor, com seu pet, Pai, que ele tenha saúde, que seja, Senhor Deus, um pet saudável e feliz para a alegria da tua filha. Abençoa ela no seu trabalho, Senhor, guarda a tua filha, dá a ela, Senhor, sabedoria e graça todos os dias, Pai. Pai, nós louvamos o teu nome aqui, junto com a pastora Luiziana, pela saúde da Denise Andrade, que está melhorando, pela recuperação dela. Nós te pedimos, Senhor, que a tua filha, Senhor, seja abençoada, curada, Senhor, pelo teu toque, Pai.
que, Senhor, ela agora precisa passar por uma fase, Deus, com tratamento pós-cirúrgico, Senhor. Que o Senhor conduza um médico oncologista, que ele possa fazer o melhor para a tua filha, Senhor. Deus, nós cremos, Senhor, na tua cura, nós cremos no teu favor, mas nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir todas as coisas, assim também como na vida da pequena Ana Tereza, essa bebê, Senhor, que tem passado, Senhor, sua família por momentos difíceis ali no hospital, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Vai ao encontro dessa bebê, Pai. Cura, coloca a tua mão ali naquele corpinho, Senhor. No dela, no da Alícia, Senhor, que precisa também de um milagre, Pai. Clamamos pela cura sem detença na vida dessa criança. Lembro agora também da Maria, que foi um pedido aqui da nossa irmã Andréia, uma criança de 5 anos também com câncer. Senhor, tem misericórdia, Jesus, da Maria. Senhor, vai ao encontro, Senhor, faz um milagre na vida da Maria, que esse milagre possa se reverter, Senhor, em glória e honra para o teu nome naquela família. Salva, cura e liberta e faz um milagre ali, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, por todos aqueles que têm passado, Senhor, por tratamento de câncer, Senhor, tratamentos de doenças crônicas, doenças difíceis, Senhor, como a minha cunhada Denise, que é uma paciente renal crônica na fila do transplante, como o John, Senhor, que tem Parkinson, distonia, como o Luiz, Senhor, que tem passado por Alzheimer. Senhor, cada um desses amados, nós entregamos nas tuas mãos e pedimos, Senhor, a tua cura, a tua intervenção divina, o teu milagre sobre a vida de cada um deles, Senhor. De todos aqueles que estão orando conosco agora pela live, que tem um familiar enfermo, um familiar com problemas físicos, um familiar com problemas psíquicos. Senhor, nós te pedimos, alcança pela tua misericórdia com a tua cura, liberta, Senhor, salva, transforma essas vidas, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Pai, pela tia Tereza, Senhor, tia Tereza Lourenço, a pastora Luizina pede que o Senhor abençoe, renove as forças dela, fortalece suas pernas, que o Senhor visite toda a família na sua velhice, seja suave e abençoada. Senhor, agora eu coloco os idosos diante do Senhor, assim como a tia Tereza Lourenço, Senhor. Eu coloco todos os idosos, Pai, da tua casa, os idosos das famílias dos nossos amados, os idosos que têm acompanhado a gente pela live, o qual eu incluo aqui a minha mãe, o meu pai, pastor Orlando, pastora Cláudia, Senhor, que são idosos, são os amados nossos aqui, Senhor, tia Thelma. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos todos esses idosos diante do Senhor, pedindo, Pai, a mãe do pastor Gil, dona Nilza, né? Dona Nilza, peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe, que o Senhor dê, Senhor Deus, que a sua família, que todos eles tenham apoio familiar, Senhor, e que haja força, que eles não percam a mobilidade, que, Senhor, o Senhor esteja à frente, Senhor, dessas vidas, em nome de Jesus. Queremos também pedir aqui, Senhor, pela prima da pastora Luiziana, a Vânia, que as dores cessem, que seus pulmões sejam fortalecidos, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos pela cura da Vânia, Senhor, da tua filha, tua serva, Senhor. Olha, Pai, por essa situação. Limpa esses pulmões, Senhor. Fortalece a tua serva. Abençoa essa família que está lá na Alemanha, Senhor. Sua filha, genro, seus netos, Senhor. Abençoa o ministério, tem misericórdia da tua filha, Pai. Levanta ela com a tua poderosa mão. Também, Senhor Deus, pedimos aqui junto com a pastora Iani, pela sua filha Tatiana, pela saúde dela, Senhor, pela sua conversão, Pai. Tira as escamas, Senhor, do coração, dos olhos da Tatiana e
a fortaleza na mente, Senhor, que o Senhor retire, que ela possa ver claramente, Senhor, que o Senhor Jesus é o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pela Ana Lúcia, Pai, que está internada, Senhor, no estado grave, Pai, que o Senhor cure a Ana Lúcia, Senhor, que o Senhor toque na Ana Lúcia, que o Senhor use esses médicos, os profissionais de saúde, Pai, para fazer o melhor, Senhor, que ela possa ter o melhor ali naquele lugar e ali ela possa sentir, Senhor, a Tua presença e o Teu favor. Em nome de Jesus, clamamos pelo Caetano, Senhor, aquele menino tão lindo, tão fofinho, que o Senhor possa curá-lo, Senhor, que não haja nada no pulmãozinho dele, nenhuma secreção, que nós clamamos, Senhor, pulmões limpos, vias respiratórias liberadas, no nome de Jesus. Senhor, pela Cida também, que, Senhor, precisa de um transplante de rins, assim como a Denise, colocamos a Cida, Senhor, em nome de Jesus, no Teu altar e pedimos, Pai, pelo Luiz, nós já oramos pelo processo do Alzheimer do Luiz, nós pedimos, Senhor, que o Senhor freie isso, Senhor, no nome de Jesus, assim como nós pedimos que o Senhor freie, barre, pare o avanço do Alzheimer, o avanço também do Parkinson, do John, Senhor. Pedimos pela conversão, Senhor, de toda a família da Andréia, como nós já oramos aqui, por todos os familiares que ainda não te receberam como Senhor e Salvador. Nós clamamos, Senhor, abre os olhos e o coração, que os corações de pedra se transformem, sejam transformados em coração de carne, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós oramos aqui, Pai, por Mianmar, Tailândia, clamamos por esses lugares, Senhor, esses países, Senhor, essas nações, que são nações que precisam ainda serem alcançadas por Jesus. Que o Senhor abençoe lá os missionários que lá estão trabalhando naquele campo, Senhor. Que o Senhor os sustente de forma sobrenatural. Fortalece-os, esconde-os embaixo das Tuas asas, Senhor. E que eles tenham estratégias, Senhor, para trabalhar nesses lugares. Que ali, Senhor, os governos não sejam um impedimento para a Tua palavra. Abre as portas, Senhor. Abençoa o povo desses lugares. Pedimos por São Paulo, por Rio Grande do Sul, Senhor. Essas 2 cidades, Senhor, esses 2 estados tão importantes na nossa nação. Pedimos a Tua bênção, que as igrejas sejam fortalecidas com a palavra do Senhor, palavra verdadeira, rica e fiel, que possa levar muitos a Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, esses estados, abençoa toda a nossa nação. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, socorre a nação brasileira em todos os aspectos. Nós precisamos que Jesus seja 100% Senhor dessa nação. É por isso que nós clamamos, Senhor, que onde há a palavra do Senhor sendo pregada e pessoas sendo rendidas ao Senhor, as situações mudam. Então, é isso que nós precisamos, Senhor, alcançar vidas, que a Tua igreja espalhada na nação brasileira seja uma igreja viva e eficaz na Tua palavra e na pregação. Em nome de Jesus, Pai, clamamos por Israel, que haja paz, Senhor, ali naquele lugar, que haja paz naquela nação, que haja paz nas fronteiras, Senhor, com a Palestina, que haja paz, Senhor, que haja cessar o fogo, cessar a guerra, Senhor Deus, que toda inimizade, toda angústia que é trazida através da guerra cesse. Que a Tua palavra ali, Senhor, também alcance os corações. Que aqueles que lá estão, que já Te conhecem, Senhor, sejam ali como pessoas que vão, Senhor, avançar com a maior arma, que é a Tua palavra, para aquelas vidas. E que as escamas dos olhos ali caiam, Senhor. Que o Senhor se revele para aquelas vidas, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, por termos esse tempo aqui com o Senhor, juntos como igreja, Senhor, orando e colocando as nossas petições diante do Senhor. Te pedimos, recebe, Senhor,
a nossa oração. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos a Tua palavra. Te agradecemos porque temos salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque somos salvos, somos libertos. Ajuda-nos, Senhor, a levar, Senhor, a Tua palavra àqueles que ainda não têm. Porque para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós queremos estar, Senhor, juntos com o Senhor. Ensina-nos, ajuda-nos e tem misericórdia de nós nessa noite. Nós colocamos tudo isso no Teu altar, gratos, sabendo que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queria chamar o pastor Luiz para terminar, para nos despedir. Amém. Senhor nosso Deus, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso seja sobre a nossa vida e sobre a vida de todo o povo de Deus. No nome de Jesus. Amém e amém.